Talvez você abriu esse vídeo pensando, cara, qual falso teólogo ele vai apontar aqui? Um falso mestre, um falso profeta, quem nós vamos denunciar? E, cara, a denúncia é sobre você e a denúncia é sobre mim. Talvez você esteja pensando, não, mas eu não sou teólogo, Douglas, só abri esse vídeo para dar uma olhada. Cara, somos todos teólogos, não existe nenhum ser humano que não é teólogo. Porque o que é teologia? É você definir quem Deus é o estudo sobre Deus, e você tendo estudado ou não tendo estudado, se você é formado ou não, você tem uma ideia sobre quem Deus é. Todos fazem teologia. A pergunta é se você tem uma definição verdadeira de Deus ou uma falsa teologia. Vamos lá. Um dia um amigo disse algo muito interessante. Ele disse assim, olha, quando eu falo a palavra Deus, qual é a primeira coisa? Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Provavelmente isso é a coisa mais importante sobre você. Por quê? Porque se nós temos uma distorção sobre Deus ou uma ideia correta sobre Deus, isso vai definir a nossa vida. Em 1961, pela primeira vez, um voo tripulado saiu da atmosfera e um astronauta, pela primeira vez na história, viu a Terra a partir do espaço. O nome dele era Yuri Gagarin. E olha só, esse homem fez uma declaração que ficou muito famosa quando ele voltou. Ele disse, eu olhei e eu não vi Deus. Então se conclui, Deus não existe. Por que dessa conclusão? Qual é o raciocínio por trás disso? Presta muita atenção. Muitas vezes a nossa ideia é que Deus está num andar superior. É como se a vida fosse um grande prédio e nós, seres humanos, estamos aqui nos primeiros andares e Deus está lá nos andares superiores. Então, o que a gente teria que fazer? Tentar subir de alguma forma até esses andares superiores e ali a gente acessaria Deus, conheceria Deus. Mas essa não é a melhor ilustração para falar da nossa relação com Deus. Pessoas dos primeiros andares e Deus está lá nos andares de cima. Não. A melhor ilustração é a que Gênesis 1 dá. Quando Deus vai explicar qual é a relação dele com a gente, ele diz assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou todas as coisas. A nossa relação com ele é de criador e criatura. Para você entender melhor, seria a relação de Shakespeare, sabe, Shakespeare, o escritor, com Hamlet, o personagem. Shakespeare tinha um personagem na cabeça dele e Shakespeare criou esse personagem. Agora eu te pergunto, o que Hamlet sabe sobre Shakespeare? Aonde Hamlet pode ir para conhecer sobre Shakespeare? Em lugar nenhum. Ele nunca vai poder saber nada sobre Shakespeare, porque Shakespeare está fora do mundo de Hamlet. Ele é a criatura. Agora, Hamlet, esse personagem, só pode conhecer o que Shakespeare escrever sobre ele mesmo para Hamlet conhecer. Entenda uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar, isso é muito importante. Quando o assunto é Deus, não pode vir acompanhado de eu acho que, na minha opinião, na minha concepção, Deus não pode. Por quê? Porque é o que é Deus, o Criador. Então, quando o assunto é Deus, nós só podemos trabalhar com a revelação que Ele nos deu. Então, quando o assunto é Deus, você tem que falar, a Bíblia diz que. Então, aqui está a revelação. Deus decidiu escrever sobre Ele e definir quem Ele é para nós. E mais do que isso, quando a gente chega no Novo Testamento, Deus decidiu escrever Ele mesmo na história. E o que é Jesus? É o próprio Yahvé Criador encarnando e entrando na história da humanidade para que a gente pudesse tocar, ver e nos relacionar com Deus, cara. Isso é a teologia verdadeira, é o que Deus falou sobre Ele. Então, o que eu quero dizer é que se você está dizendo eu acho que, na minha opinião, na minha concepção, você é um falso teólogo. Você está fazendo teologia falsa, porque você está criando algo a partir do teu intelecto. Eu quero te convidar a fazer teologia verdadeira, mergulhar na revelação de quem Deus é, ler as Escrituras e entender o que Ele disse sobre Ele, o que Ele quis revelar para nós. E por que isso é tão importante, gente? Por que eu estou gravando um vídeo sobre isso? Porque a nossa missão na Terra é ser a imagem de Deus. A nossa missão é materializar
quem Deus é, para que a glória, a reputação de Deus cubra toda a terra. É por isso que eu nasci, é por isso que você nasceu, para espalhar quem Deus é. Então, se eu tenho uma falsa ideia de quem Deus é, eu vou ter uma falsa vida. Eu vou revelar falsamente quem Deus é. Por isso que eu preciso da revelação verdadeira. Olha como isso é sério. Em Números 20, o povo está no deserto, tá? Israel está no deserto, liderado por Moisés, por Arão. E aí o povo começa a reclamar, porque está com sede, murmurar e murmurar contra Deus. E Moisés vai orar, interceder. E ele fala, olha Deus, o povo está com sede. E Deus fala o seguinte, Moisés, você vai fazer o seguinte, chama todo o povo perto de uma rocha, fala com a rocha, vai sair água para eles. Presta atenção, o que Deus queria revelar ali? Graça, misericórdia. Olha o que Moisés faz. Êxodo 20, verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse, agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Qual é o problema aqui? Deus mandou bater na rocha? Deus chamou o povo de rebelde? Não. Moisés e Arão não representaram o Deus verdadeiro, como Deus queria ser representado. Olha a consequência. Verso de número 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar esse povo na terra que lhe dei. Presta atenção, Moisés não entrou na terra prometida porque não representou a Deus corretamente. Sabe o que Jesus nos ensinou a orar? Em Mateus capítulo 6, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa santificar o nome de Deus? Ele está falando do nosso estilo de vida como discípulos. Cara, santificar o nome de Deus não é fazer o nome de Deus mais santo. Não tem como ser mais santo o nome de Deus. O nome de Deus é o máximo de santo que existe. Santificar o nome de Deus é andar por toda a parte, revelando quão santo Deus é. É nosso papel de representatividade. Quem olhar para nós precisa conhecer quem Deus é. Agora, você conhece o Deus verdadeiro ou você é um falso teólogo? Nós precisamos de uma revelação verdadeira de quem Deus é, para que você tenha uma revelação verdadeira de quem você é e quem você representa. Agora, esse é o Deus que se autodefine. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Deixa eu te falar algo que pode te ajudar nesse processo. Nós temos a honra, cara, o privilégio de lançar o livro Mosaico Teológico, do meu amigo Rodrigo Bibo. Não sei se você conhece o Rodrigo Bibo, ele é do Bibotalk, um dos maiores podcasts do Brasil e o maior podcast de teologia do Brasil. E o Bibo tem dedicado a vida inteira dele a esse assunto, a teologia. Por que eu estou te falando desse livro? Por que a gente decidiu lançar pelo Jesuscope esse livro? Porque é um livro numa linguagem simples e acessível para você entender teologia. Ele vai te ajudar, olhando para as Escrituras, a entender quem é Deus, quem é a Trindade, o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, compreender o que é a igreja e o que as Escrituras dizem sobre o nosso papel como igreja e a esperança cristã, ressurreição, Nova Jerusalém. Cara, ficou incrível o livro e eu quero te incentivar a pedir o seu. Vou deixar o link aqui nessa postagem. Vocês são os primeiros a verem esse livro, ok? Estamos lançando ele hoje pelo Jesuscope, então pede que a gente entregue aí na sua casa. Cara, nós não podemos fazer falsa teologia. Nós precisamos de uma revelação verdadeira de quem Deus é. Então, se você quiser uma ferramenta para isso, tá aqui, Mosaico Teológico, do meu amigo Rodrigo Bibo. Então, vou deixar o link aqui, clica aqui, pede o seu que a gente entrega aí na sua casa. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Se você viu esse vídeo até o final, eu quero que você faça o seguinte, deixa um comentário aqui, escrito assim, ó, #Mosaico Teológico, pra eu saber quantas pessoas viram até o fim esse vídeo. Espero que tenha sido relevante para você. E eu quero te pedir uma ajuda. Vamos divulgar, cara, se esse conteúdo abençoa você, pega o link, manda para todo mundo, posta nas suas redes sociais, tira um print, posta no seu stories e marca a gente, que eu gosto de repostar todo mundo que nos marca lá sobre os vídeos. Se inscreve no nosso canal, deixa um comentário aqui e dá um curtir nesse vídeo para que ele se espalhe muito mais. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!